Boa noite para todos. Como vocês disseram, meu nome é Carol. Trabalho na Kivo, numa consultoria. Eu sou uma das fundadoras da Kivo e trabalho lá desde sempre. Até um certo ponto da minha vida com a Kivo eu tive uma relação poligâmica, porque eu estava na Kivo e em outras consultorias. Mas desde o início desse ano a gente juntou os esforços e hoje estou de head de pesquisa na Kivo. Mas minha carreira não está organizada só na Kivo. Eu sou formada em Ciências Sociais e em Antropologia, pós-graduada em Antropologia, e eu conheci o design um pouco mais tempo do que a Antropologia. Eu conheci, na verdade, um designer, porque eu sou casada com um designer, mas eu nunca quis trabalhar com designer justamente por isso. Ok. No entanto, no final da minha experiência com a vida acadêmica, eu fui ajudar um colega a sistematizar a pesquisa para designers, e aí eu descobri que, primeiro, que eu gosto muito de trabalhar com designers, segundo, que eu tinha facilidade de falar com designers, eu já tinha capital social de conseguir conversar com designers e com a equipe de produto, e terceiro, que designers não sabem fazer pesquisa. Naquele período não sabiam fazer. E aí foi uma experiência super legal. Minha primeira experiência de pesquisa foi para o Whirlpool, no Núcleo de Design e Sustentabilidade da Federal do Paraná. E a gente foi testar o conceito e a hipótese sobre a ideia de sujeira para comunidades de baixa renda. E ali foi tipo abriu um monte de informações super legais que eu nunca tinha me deparado para pensar. Porque a pesquisa no universo acadêmico ela é muito mais incipiente, não incipiente de profundidade, mas incipiente de solução. A gente não apresenta a solução. Quando se lida com o universo de mercado, você tem que trazer pelo menos direcionadores para a solução. E isso foi alucinante. Aí desde lá, estou trabalhando, isso foi lá por volta de 2012, por aí. E estou trabalhando com esse universo. Mas, fora isso, também dou aula na pós-graduação com curso de design centrado no usuário. É isso. Onde o Pedro foi ali. E tem mais umas carinhas aqui também. Aqui, lá, tem um monte disparado. Bom, mas vamos falar do que interessa, que é meu trabalho, meu dia a dia, como é ser head de pesquisa na Kivo, né? Então, hoje eu tenho um time que não é um time de pesquisa. Na Kivo a gente optou por ter dois momentos, né? Então, a gente tem momentos de pesquisa, onde o meu momento é pesquisa e o outro momento é Douglas, tá ali também, que é a parte de design. Então a gente meio que divide os projetos por momentos. Então enquanto o time está desenvolvendo pesquisa, está sobre a minha responsabilidade, sobre não o meu olhar, mas construir comigo a pesquisa. Quando sai do momento de imersão e vai para a fase de solução, não é que eu deixo de assistir o time, mas o time passa a se orientar também. Então, tem essa diferença. O que tem de diferencial da Kivo com o meu olhar? A gente sempre tentou produzir uma pesquisa com um olhar etnográfico e com um viés antropológico. Ah, legal. O que é isso, Carol? Qual que é a diferença disso, né? Que raios é esse? Então, a antropologia é uma área ciência, mas a diferença da antropologia para as ciências sociais, para o design, é que a antropologia cocria a informação com os indivíduos pesquisados. Então, mesmo em campo, a gente não está só observando o que a pessoa está fazendo, a gente está construindo com essa pessoa a informação, a gente está construindo a ideia, a gente está construindo a solução, o que quer que seja. Então, esse é um olhar diferenciado. E o segundo ponto da antropologia, que aí eu tenho problemas com designers, é o olhar que, dentro do conceito antropológico, a gente não
usa a empatia. A empatia, para mim, fui versada no universo antropológico, ela é até conceitualmente errada. E aí, a gente que estabelece com o indivíduo pesquisado é a alteridade. Então, sempre que eu vou a campo e que eu oriento tanto os alunos quanto as pessoas que trabalham comigo organize o seu olhar para que você construa com o olhar do outro. Então, essa coisa da empatia, de você tentar sentir a dor do outro, ela é metodologicamente impossível. Então, quando você se propõe a pensar o que o outro sente como dor a partir da perspectiva dele mesmo, aí a coisa flui, porque você está vendo a partir da perspectiva dele e não da sua. Você não está projetando, então, você para o outro. Você está projetando para o outro baseado na experiência dele. Essa é o grande drive que a Kiko tenta carregar em todos os projetos. Não sei se estou... Tem mais 4. Mestrada. Ah, tá. Vontade. Eu se fosse... Blá. Bom, então... Dá tempo de tomar um gole da água. Relaxei. Tá, então assim, vamos pegar um exemplo que eu costumo falar em sala de aula. Como que é projetar para um morador de rua? Como que é o papel do design para projetar para um morador de rua? É impossível, porque mesmo que você more na rua com essa pessoa, você não tem a vivência de fato morar na rua. Você tem o seu drive orientado, sabendo que em algum momento você pode ir para tua casa, tomar um banho quente, comer uma comida quente e dormir numa cama. Agora, ser um morador de rua, onde ele não tem perspectiva alguma do que é a tua experiência, você não vai ter. Então, não tem mesmo como você chegar e, sei lá, vou criar um colchão inflável, isso, aquilo. Até dá. Legal, você pode fazer isso. Só que se você fizer a partir da perspectiva dele, não olhando do seu olhar para ele, facilita muito. Conversa, diálogo. O outro ponto desses exemplos como um homem vai projetar para uma mulher grávida. É muito difícil. Você pode projetar, um homem pode projetar para o conceito dele de uma mulher grávida. Agora, de fato, para uma mulher grávida, ele não consegue. Então, são pontos de divergência entre a empatia e a alteridade que desde quando eu comecei a trabalhar com design me provocam reflexão. E foi exatamente nesse ponto que a gente se propõe a trabalhar naquilo, tentando estabelecer esse olhar com o outro indivíduo a partir da perspectiva dele. Tá, tudo bem, mas isso daí é o quê? É um conceito teórico? É um conceito teórico com embasamento cultural. Todo mundo aqui tem uma cultura feita, estabelecida e formada. E essa cultura tem que ser preservada e respeitada. É um pouco desse olhar que a gente tenta levar para o universo da pesquisa. Mas eu também consigo estabelecer com os designers toda uma empatia e tentar ajudar o máximo que eu posso, sabendo do processo de treinamento que os designers têm, de projeto. É muito difícil em sala de aula, os alunos ficam, mas me passa um template para estabelecer uma alteridade. Então, gente, aí uma coisa que não existe. É um framework. Passa um framework. Como é que faz isso? Ali, ó, tem um ali final de semana que rolou um pouco desse momento. A outra aqui também. Rolou esse momento. Tá, mas tem aí como como faz. Gente, execução, vocês são ótimos. De executar atividade, vocês são bons pra caramba. O problema é pensar. Eu acho que o nosso papel de pesquisadores nesse universo do design é tirar da execução e levar para o pensamento. Senão o meu trabalho de rede de pesquisa não está feito. Isso é mais ou menos a mesma coisa. Deu? Ótimo. Olá, gente, eu sou Diana, sou research lá do grupo Zap, que eu entrei quando era Viva Real,
né? Lá teve a fusão das duas empresas, do Zap com o Viva. Então, eu já estou lá na empresa já há quase 3 anos, vai fazer 3 anos agora. E lá, eu sou formada em desenho industrial, que, né, é design. Então, eu sou as duas coisas, sou designer e research, né, sou pesquisadora também. E essa minha linha de pesquisa vem desde a universidade, que o que a Carol falou é uma verdade. Tipo, pelo menos na grade de design, a gente não aprende realmente a pesquisar, né? A gente aprende a projetar, a gente aprende teoria das cores, teoria das formas, ergonomia. Na minha, até teve cálculo, porque, né, tinha design de produto. Industrial. Design industrial. E aí, a gente, de fato, pesquisar, a gente não tinha isso na universidade. Mas como é que eu consegui desenvolver isso lá? Assim que eu entrei na universidade, né, que lá eu fiz a federal, eu comecei a participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, né, que esse tipo de coisa, eu não sei se é tão comum em outras universidades particulares, mas pelo menos nas federais, nas públicas, tem bastante isso. E aí, já no primeiro período, eu já comecei a participar de projetos de extensão. E aí, lá, a gente já seguia metodologias de pesquisa, mas de extensão era muito mais, tipo, o fazer, né? Tipo, a gente tinha que dar um retorno para a comunidade de algo que a gente estava fazendo na universidade, para a comunidade, né? Aí, tipo, tinha comunidades carentes que a gente fazia bastante estudos. Mas, quando eu conheci o UX, né, tipo, e a pesquisa para o X, eu descobri que eu já fazia isso na universidade, né? Tipo, vivências, observação, sabe? Quando a gente foi fazer um projeto que a gente queria fazer um jornal mural que ensinasse as crianças educação, né? Tipo, de meio ambiente, né? Não poluir esse tipo de coisa. A gente ficou um dia inteiro com as crianças na escola, a gente ficou observando como é que elas agiam, sabe? Tipo, com questão de lixo, como é que elas faziam essas coisas. Isso a gente fez durante várias semanas seguidas, né? Em pessoas diferentes, em horários diferentes, com crianças de idades diferentes, a gente foi observando. E aí, quando eu, de fato, fui pro mercado, eu falei, mano, eu já faço isso, eu já fazia isso, né? E aí, eu tive, de fato, contato com isso quando eu fui trabalhar na Nokia, lá em Manaus ainda. Ah, eu sou de Manaus, gente, acho que não falei, né? Não. Trabalhei lá tinha um laboratório de usabilidade, ele era muito mais focado para user validation, né? Tipo, a gente só fazia mais validação com usuários, quando saía um celular novo, eles colocavam na nossa mão, vocês são os testadores do Brasil, vocês vão testar com a amostra brasileira, e a gente ia lá e testava. E aí, quando a gente fazia esse tipo de observação e tal, eu falei assim, pô, eu já fazia isso. E aí, quando eu vim para São Paulo, há quase 8 anos atrás, que eu comecei, de fato, a trabalhar com isso. Eu fui trabalhar na Try, e aí lá é uma consultoria de pesquisa, né? E lá a gente fazia também muito mais validação com o usuário do que a questão de aprofundamento, como a Carol faz hoje, né? E, de fato, eu voltei para esse mercado, porque depois de um tempo, né, aí passei por vários lugares, aí o UOL, por exemplo, eu trabalhei no UOL por 4 anos, lá eu era UX e PO, né, lá eu era as duas coisas. Não foi um upgrade, foi uma junção mesmo de coisas. E aí, lá eu era as duas coisas, então eu não tinha tempo de fazer pesquisa, né, gente, então era aquela coisa, né, tipo, a gente fazia... Não tinha. UOL, né, tipo, na época era corrido pra caramba, assim. E aí, quis voltar para essa vida foi quando eu entrei no Viva Real. Aí quando eu entrei no Viva Real, lá a área de pesquisa era como se fosse uma consultoria interna. A gente recebia, como é que eu posso dizer, demandas do C-Level, né, tipo dos VPs, do CEO, né, e a gente recebia essas demandas deles e a gente, por exemplo, eles queriam entender um problema referente ao mercado imobiliário. Eles queriam ter essa visão para poder atacar aquela dor ou algo do tipo. A gente ia lá e ia correr atrás dessa pesquisa. Éramos 4 pessoas e fazíamos esse tipo de pesquisa. Só que, como eu falei, tipo, era como se fosse uma consultoria. Então a gente agia muito mais de forma, né, tipo, passiva, né? Quando chegava alguma coisa a gente ia lá e fazia, do que a gente ter uma visão, né, holística do produto, da empresa como um todo, do serviço, para poder trabalhar em cima. Aí teve a fusão. Quando teve a fusão, foi uma porrada seca para todo que é lado, porque tipo, eram culturas diferentes, completamente diferentes. Né? Tipo, o Viva Real tinha uma cultura de startup, né? Que tipo, era aquela coisa sempre experimentando, fazendo as coisas, né? Errando mais rápido para aprender mais rápido, enquanto que o Zap ele era completamente corpo, né? Ele era corporativo, ele tinha a questão de ter demandantes, né? Tipo, eles chegavam e falavam, vai ser assim, e aí vamos fazer, e acabou-se, né? Tipo, não tinha uma questão tipo, de entender um pouco melhor, não, quer dizer, eu não sei, né? Porque eu não era, mas tipo, o que parecia que não tinha uma exploração antes, né?
E aí, quando teve a fusão, houve, então, tipo, a questão de, né, verificar melhor como seriam as coisas, e aí a cultura que prevaleceu foi do Viva Real, referente a desenvolvimento de produto. E aí, a gente, que era uma consultoria interna, a gente passou, então, a ficar mais integrado com as tribes, né? Todo mundo tá ligado aqui nessa... Não sei se tá, na verdade. Tipo, no conceito de divisão de times, né, que era da Spotify, que é tribes, squads, né, e tudo mais. Lá tem duas tribes principais, tem além dessas outras, tem dos consumidores e dos anunciantes, né. E aí, então, ficou dividido que tinha duas research, sobrou duas research, né, depois da fusão, né, muita gente foi saindo. Aí sobrou duas research, que foi eu e a Anitta, e aí eu fiquei responsável pela tribe dos consumidores, que é a maior tribe, porque tem vários times de baixo, né, tipo, e aí ela ficou responsável pela tribe dos anunciantes. E aí como é que a gente começou a trabalhar dentro desse processo de desenvolvimento de produto? A gente começou a trabalhar bem dentro mesmo, sabe, da questão de ir em busca ter a visão holística, a gente ficou responsável por ter essa visão holística que não tinha antes, né, eu da parte de consumidor e a Anitta da parte de anunciantes. A primeira coisa que a gente fez foi recorrer à jornada, que por incrível que pareça a gente não tinha uma estabelecida, a jornada do consumidor, e ela foi lá fazer a jornada do anunciante. É lógico que, tipo, a gente precisa aprofundar em cada uma delas, porque, por exemplo, um comprador, né, de um imóvel, ele não tem uma única jornada. Ele vai lá, o cara que compra a Minha Casa Minha Vida é completamente diferente de um cara que compra um imóvel de alto padrão. Então, a gente está fazendo esse tipo de coisa. E aí, hoje, a cultura de desenvolvimento de produto lá está na questão de experimentação. Não sei se você já ouviu falar, tem essa metodologia de experimento, que a gente vai lá, tem uma alavanca, né, tipo, referente a um QR da empresa, e a gente pega essa alavanca, a gente desenvolve uma hipótese de problema ou de dor, né, aí a partir dessa hipótese, provavelmente a gente vai é o duplo diamante, né, a gente vai, diverge hipótese, a gente fica fazendo isso o tempo todo. Aí pega essa hipótese de dor, e aí a gente vai divergindo para hipóteses que poderiam ser de oportunidades. Né? E aí a gente pega essa hipótese de oportunidade, a gente abre mais um pouco para hipóteses de experimento que já seriam a solução propriamente dita. Então, quando isso mudou, quando essa cultura mudou, a gente parou, por exemplo, de chegar algum PM ou, sei lá, qualquer pessoa, né, que viesse com um top-down e falar, a gente vai colocar mapa. A gente vai colocar mapa, busca por mapa. Isso acabou. Porque a gente começou, a gente como design, não somente os research, mas os PDs também estão dentro dos squads, a gente passou a ter o papel, na verdade já era o papel, porque isso eu aprendi na faculdade, de design é questionar. A gente é resolvedor de problemas, design a gente resolve problemas. Tanto que projeto de design começa com um problema, né? Quem fez design sabe, mas do problema a gente vai desenvolvendo as soluções, testa e entrega. Então a gente é resolvedor de problema. E aí quando alguém chegava com uma solução já, a gente questionava, tá, mas a gente está resolvendo o que aqui? Né? E aí isso não acontece mais, né? Tipo, de chegar com o mapa e falar, tipo, a gente vai colocar um mapa aqui e vamos buscar por mapa. Mas tá, que problema a gente está resolvendo? A gente está resolvendo o que do produto? Quem é uma dor do usuário, tipo, ele está reclamando da lista, né, da busca por lista, ou tipo, a gente está colocando por quê? Porque a Airbnb tem, porque não sei o que, sabe? Tipo, então a gente começou a fazer esse papel de questionador e aí a gente vai lá e investiga isso com o usuário. E aí, quanto tempo tem aí, ô? Tá. Aí, a gente, aliás, usa... Termina. Tá. E, por exemplo, eu vou dar esse exemplo do mapa, né? Porque quando era Viva Real, havia isso. Apesar de a gente ter mais essa cultura de experimentos, né? Havia esse tipo de coisa, né? Chegar, tipo, a gente vai colocar mapa. Mas muito mais porque eram cases de sucesso no mercado e não é errado, né? Tipo, chegar, fazer um benchmark e falar, putz, os caras mandam bem no mapa, as pessoas usam, né? As métricas deles dizem que as pessoas usam, mas a gente tem que ir atrás do porquê que eles colocaram lá, né? O porquê que foi desenvolvido aquilo. Aí quando foi a questão do mapa, quando foi lá fazer um comparativo de usabilidade, a gente pegou todos os portais do Brasil que usavam o mapa, e a gente, o Zap, na época no Zap, né? Ainda não era fusão ainda, então a gente fez um teste de habilidade de grátis para eles. A gente pegou todos os portais, a gente chamou usuário, a gente contratou até uma consultoria para chamar pessoas, né, para fazer a parte do recrutamento, que é a parte mais chata, tá, gente? É verdade. Aí a gente recrutou, a gente fez isso em parceria com a consultoria, e aí a gente fez 70 testes, tipo, de comparativo, né? 5 para cada portal e de plataformas diferentes, né? Celular e o desktop. E aí a gente percebeu, tipo, quase que em unanimidade, o brasileiro não busca por mapa. Pelo menos não móvel para comprar ou alugar. Porque
quando eles estão buscando imóveis para esse tipo de coisa, eles querem ver as fotos, eles querem ver as características, enquanto que um mapa aberto ele só traz o PIN com o preço ou um cluster, né, de números que estão ali vários imóveis perto. Ai, gente, calma. Vai terminar. E aí, então, tipo, a gente contratou e né, a gente verificou que não, eles não buscam, e aí a gente derrubou aquela iniciativa. Hoje não existe mais isso, né? Tipo, quando a gente chega assim, a gente vai colocar banners aqui porque a gente vai gerar mais dinheiro, mas tá aqui para o administramento. Então, isso ainda acontece, de chegar, né, um PM e falar, tipo, a gente vai fazer isso. Mas aí a gente faz o retorno, a gente vai voltar, sabe aquele caminho que era para ser QR, alavanca, tananã, né? E até chegar na solução, a gente vai voltando. A gente vai vendo se vai atender alguma dor. E se atender, a gente guarda ela. Porque se aquele negócio a gente for validar com o usuário e ver que não funciona, a gente joga fora e a gente olha para a dor novamente para desenvolver uma nova solução. Porque quando a gente só olha para a solução, a gente derruba ela, a gente se perde. A gente tá, mas, né? E agora a gente vai iterar o quê? Já que a gente não entende a dor. Então a gente tá com esse papel agora. Não, mas... Então, pessoal, boa noite. Sou o Pedro, todo mundo tá aí reclamando. Pode passar. Trabalhei já em banco, em startup, até que hoje trabalho aqui na TransUnion, né, como gerente de produto. E aí eu vou contar para vocês, eu trouxe um case, né, relacionado à descoberta de produto, né, e aí eu vou explorar com vocês como que foi que a gente usou pesquisa com o usuário nesse case. Pode passar. É um pouco de contexto, né? Era um desafio que tinha recebido na época em que, por exemplo, a gente tinha que encontrar uma dor, resolver um problema, na verdade, né, da área de crédito em varejos, né? Então esse era o desafio. Aí resumindo, a gente chegou, né, até contando já dando spoiler, a gente chegou no final que era uma solução de assinatura eletrônica, né? E aí para chegar nessa solução, acho que a gente tem alguns momentos, né? Então teve um momento de inspiração, de ideação e MVP. E aí, pode passar mais um. E aí nesses momentos, né, nos que estão em destaque, os outros até nem dá para ver agora, eu acho. Mas todos esses que estão em destaque, essas etapas, foram etapas nesse momento de descoberta, onde envolveu alguma interação com o cliente, né? Então, para os estatísticos de plantão, né, de 14 passos que a gente tomou, 10 envolveram alguma interação com o cliente. Então, é um momento onde você acaba conversando bastante, interagindo bastante com as pessoas. Né? Aí, só volta um pouco. Aí, em vez de... Volta. Aí, o passador tá com defeito. Passa mais um. Aí, em vez de passar cada um desses passos, e até pelo tempo, né, para não passar os 10 minutos, eu vou fazer uma lógica inversa. Né? Então, eu vou falar algumas soluções, alguns pontos principais que a gente chegou, e como que a gente usou, né, como que foi importante a parte de pesquisa com o usuário para a gente chegar nessas soluções. Agora pode passar. Aí o primeiro ponto foi como que a gente chegou nessa solução, né, como que a gente identificou essa dor. Então, teve duas ferramentas principais que a gente chegou ali, né, que foi primeiro o Mystery Shopping, que a gente pode chamar de cliente oculto. Até um tempo atrás eu sabia que Mystery Shopping era a palavra em inglês de cliente oculto, mas descobri esses dias. Mas a gente fez um pouco de cliente oculto, que nada mais é você se passar pelo cliente, né? E também teve um momento também de conversa com o Express, que no caso foi com consultoria. Pode passar uma foto. Até na foto aqui, né, tem o UX e UI que trabalhei na época, né, todo bonitinho, foi trajado, tudo, e como era varejo, a gente fez cerca de 23 cartões de crédito em diferentes varejos. Na época eu estava até com o braço engessado, né, então eu tentava burlar o processo, não assinar o formulário, algumas coisas. Então foi muito interessante esse cliente oculto, que a gente conseguiu ver dois pontos principais. A gente viu que para o cliente, para o usuário final daquele cartão, a dor estava no momento do cadastro e no momento da formalização, ou seja, da assinatura. Então a gente viu, na nossa ideação, vamos tentar enviar considerando esses dois pontos, né? Então, isso foi importante. Pode voltar. Ainda estou... E aí depois, quando a gente conversou com especialistas, né, no caso consultores, foi interessante porque a ideia lá era entender um pouco sobre como que era a concessão de crédito, né, no passado, como que estava sendo naquele momento e como que eles imaginavam que era no futuro. E foi nessas conversas que a gente percebeu que o momento da formalização era um momento que estava sendo muito pouco assistido tecnologicamente falando, né?
Então aí foi um outro flag que no momento da ideação a gente falou, pô, vamos focar em pensar alguma coisa, né, num elemento da ideação, algo para esse cenário, né? Pode passar. Aí um outro ponto também relevante dessa solução foi a questão de ter uma integração simples, né? Isso eu acho que foi um puta de uma sacada que até foi um dev na época que deu no produto, de como que a gente fazia uma integração muito simples dessa solução. Porque a gente percebeu, por exemplo, aí foram outras duas ferramentas, né? Que chama, vamos colocar aqui, de entender o backstage da operação do cliente, que era, por exemplo, no caso é B2B, né? Então, a gente ia lá no varejo e falava, pô, a gente quer conhecer como que é a operação, como que é a sua mesa de crédito, como que você faz todo esse backstage para dar esse cartão de crédito para a pessoa. E aí foi nisso, né, que a gente conseguiu identificar algumas coisas. Porque, por exemplo, se você chega para alguém e pergunta, né, como que é o seu processo de concessão de crédito? O gerente da empresa, o cliente, no caso, vai falar, é assim, assim e assim. Só que daí quando você vai na operação e conversa com o analista, vê ele fazendo os passos, aí você vê que na verdade não é bem daquele jeito, né? O analista fala, então, a gente fazia assim, só que faz uns 2 anos que não está funcionando, aí agora a gente está fazendo desse outro jeito. Então é nesse momento que a gente conseguiu perceber que, por exemplo, uma dor imensa, né, nesse segmento, nesse momento, era justamente a integração offline e online, né? Porque, por exemplo, você tinha o papel, que era offline, mas todas as outras etapas desse processo eram online. E depois, inclusive em entrevistas com os clientes, né, com os gerentes das empresas, a gente conseguiu notar que, por exemplo, a integração, tanto esse offline e online, mas entre sistemas, né, era uma dor muito grande deles. E aí foi tão relevante esse ponto para a gente, na época, que a gente colocou na ideação, por exemplo, como uma premissa. Então a gente tinha 3 premissas na ideação e que o sistema fosse algo simples de integrar era uma delas. E isso acho que foi uma feature relevante. Pode passar. Aí são as fotos, né, quando a gente foi nos varejos, né, tem o iOS todo bonitinho ali. Pode passar. E aí um terceiro ponto, que acho que foi um principal, foi muito relevante também, foi que a gente conseguiu ver ao final da solução que a gente conseguia atender outros mercados sem o inicial, que era um do nosso desafio. E isso foi muito forte, né? A gente foi teve muito presente no momento que a gente fez um teste de usabilidade. Então no final, né, por exemplo, teste de usabilidade, estou mais familiarizado, né? Mas como que a gente fez na época? A gente, lógico, fazia o nosso roteirinho, que acho que é fundamental, né? Você ter um roteirinho para você conseguir dar um direcionamento. Recomendo sempre em 2 pessoas, pelo menos, né? Que, por exemplo, uma pessoa vai lá, vai seguir o roteiro, vai interagir com o usuário, com a pessoa, e a outra fica um pouco de canto, né? Filmando, tomando nota, mais de longe, né? Porque é aquela ideia, né? Se você quer entender exatamente o leão, né? Você não vai pegar, vamos lá no zoológico ver o leão, né? Vamos na selva, né? Então, a gente foi em vários varejos, pode passar. Então, a gente ia em alguns varejos, né? De novo o iOS aí. Era protagonista, né? E aí, por exemplo, a gente foi lá em vários varejos diferentes, segmentos diferentes para entender isso. E aí, até uma hipótese que eu tinha no começo, né, uma hipótese minha, era de que, por exemplo, cara, uma assinatura eletrônica não é legal para o usuário final. Para a empresa pode até ser eficiente. Mas, cara, eu recebo um papel, assino com a caneta e pronto, acabou. Enquanto que no celular, eu tiro o celular do bolso, desbloqueio a tela, acesso o link. Até que era simples a solução, mas você compara as etapas, o papel ainda era, na minha visão, era melhor. No entanto, no teste de usabilidade, a gente percebeu que tinha alguns pontos, né, que a gente não tinha considerado. Por exemplo, quando a pessoa assinava no celular dela, ela tinha uma sensação de controle, uma sensação de confiança, que aquilo era o aparelho dela. Enquanto que no papel, ela assinava um papel, que o papel voltava para a empresa, ela não fazia a menor ideia do que acontecia com aquilo. Então isso dava mais segurança, ela se sentia mais satisfeita com aquilo. E também tinha um outro ponto que esse foi muito relevante, que era a questão tecnológica. Que as pessoas têm na mente que, por exemplo, papel é burocrático e celular é algo ágil, é algo moderno. Então a pessoa assim, se sentia inserida tecnologicamente, sentia que estava fazendo algo diferente, tinha um aspecto aspiracional ali, né? E foi isso daí que a gente percebeu, pode passar, que, por exemplo, antes eram 4 etapas, né? E aí a gente percebeu que a gente conseguia adicionar algumas outras etapas, como um upload de documento, uma biometria, etc., que aí conseguiu trazer valor para o produto para ele ser usado em outros mercados muito mais amplos do que o inicial, como, por exemplo, cenários remotos, que você tem que assinar
produto ao assinar alguma coisa em que você não está no local. E isso era um cenário muito maior do que a gente imaginava inicialmente. E foi justamente no teste de usabilidade que a gente conseguiu perceber isso, né? Então, pode passar. E aí, assim, né, a mensagem final, né, até para encerrar, para não acabar com o tempo, qual que é o valor, né, que tem o produto, né? Pode passar. Que eu vejo muito assim, eu acho que o valor do produto está no serviço que ele provém. Então, por exemplo, um copo. Um copo ele pode servir para tomar uma água, pode servir para você também desenhar um ciclo, ele pode ter N utilidades. O real valor dele está no serviço que ele presta. Então, por exemplo, pode passar mais um? Eu acho que é essencial você entender a essência do serviço para você conseguir projetá-lo. E para isso você precisa viver o serviço, né? Então você precisa fazer pesquisa com o cliente, você precisa entender o cliente, né? E só dessa maneira que você vai conseguir criar ou melhorar algo para ser útil para as pessoas. Então, essa é a mensagem acho que eu tenho. Muito bem. Eu sou formado em design, né? Pós-graduado em gestão de projetos, porque não tão contente com o que eu aprendi no design. Para mim, design é projeto, então eu tive que estudar projetos para aprender um pouco de design também. E na sequência eu fiz um Master em Customer Experience. E eu acho que isso acabou ajudando a eu seguir nessa parte de pesquisa, né? Hoje eu estou no Banco Pan, eu sou líder lá de pesquisa, né? E o nosso trabalho lá hoje, né, nós temos um time que funciona como se fosse uma consultoria interna, mas não é uma consultoria passiva, né? A gente é uma consultoria ativa. Então, os membros da equipe, eles são corresponsáveis por produtos lá dentro. Então, a gente não fica recebendo demanda, a gente gera conhecimento, a gente vai atrás e quando a pesquisa é um pouco mais profunda, aí entra o papel do researcher dentro da organização. Não foi sempre assim, isso foi uma conquista nossa recente, né? O banco é um banco, não sei se todo mundo conhece o Banco Pan aqui. O Banco Pan é um antigo pan-americano, né? Do Silvio Santos, não o mastro dele, né? Mas a imagem ainda é muito forte. E é um banco super tradicional, né? A estrutura dele, de pessoas, né, de profissionais, é uma estrutura de banco, né, ainda. E de 2016 para cá ele começou a sofrer uma transformação digital e pessoas como eu e outros membros mais digital começaram a tomar conta e espaço do banco, né? E a pesquisa tomou mais corpo num projeto recente que a gente fez, né? O banco lançou um aplicativo para empréstimo consignado, que os correspondentes iriam usar, né? Correspondentes bancários que vendem empréstimos consignados para clientes. E a gente viu que o uso esse aplicativo ele não surgiu a partir de pesquisa. E a gente começou a perceber que o uso cada vez estava sendo menor, então a adesão baixa e tal. Então a gente fez um projeto de pesquisa para entender o que estava acontecendo, né? O que estava de errado com essa solução, que a gente poderia melhorar. E o banco estava querendo ouvir isso mesmo. Putz, de repente é só arrumar uma feature, atualizar alguma coisinha, alguma informação, talvez a comunicação não chegou onde devia tal. Então a gente fez um projeto de pesquisa para entender o comportamento de quem ia usar essa solução. E antes disso tudo teve o perfilamento para entender onde a gente é representativo nesse produto. Encontramos as pessoas, identificamos os lugares que a gente deveria ir para validar o produto. Uma vez que a gente fez, o Brasil inteiro viajando, a gente montou um roteiro de pesquisa para isso e a gente viu que a jornada desse cara não batia com a jornada do app. Então o app era mais uma barreira, então, como citado aí que o celular remete à tecnologia, à agilidade, nem sempre é assim. Depende do contexto que ele está inserido. Então, para esse cara que vendia empréstimo, era muito mais fácil ele digitar no computador, ele tem os outros sistemas que ele usa ali, então ele já sabe onde está cada campo de preenchimento, os tabs que ele tem que usar, ele sabe de cor. O cara só preenche proposta ali.
E a gente estava querendo que fazia Via App. Então, e ele não vendia só PAN, né? Ele vendia vários outros bancos. Então, só quando era para vender PAN, ele tinha que abrir o celular, entrar no app, logar. Então, todo esse exercício mexia com a jornada do usuário. Então, isso era, entre outras coisas, o principal motivador da não adoção dessa solução. Mas para a diretoria, era tipo, tá faltando comunicação. Mas não. É uma solução que não foi pensada para esse usuário. Então, não foi pensada na dor desse usuário. A gente não mapeou a jornada dele, não sabe como que ele realmente trabalhava. E a gente só foi saber isso a partir dessa pesquisa mais profunda. E aí sim a gente conseguiu provar para o banco que estava errado, esse produto está começando a ser desligado e surgiu um outro produto a partir dessa experiência que a gente teve. Esse projeto alavancou a pesquisa dentro do banco. Isso foi muito bom, porque a gente abriu trocentas vagas para pesquisa. Aí o banco mudou. A gente só precisa de pesquisador aqui. O pesquisador é o cara que vai resolver todos os problemas. E aí também banalizou um pouco a pesquisa lá dentro, porque as pessoas de todas as áreas, cara, eu preciso de uma pesquisa. Cara, não, qual que é o seu problema? E aí a gente começou, eu sei que tem ainda um preconceito com o framework, mas a gente começou a tratar. Eu quero pôr nisso. Brincadeira. Começou a tratar de uma maneira essa comunicação. Calma, vamos ditar como que deve ser, como que deve chegar pra gente essa informação e aí a gente vai tratar da melhor maneira possível. Então, quando a gente tem um problema lá no banco, a gente tem que entender quem está dentro do contexto desse problema, então qual que é o cliente. A gente vai montar as pessoas de frente que estão dentro desse problema, entender quando. Então, que ponto da jornada esse cliente estava dentro desse problema, desse contexto. Uma vez que a gente tem as jornadas e realmente quem é que está atuando nesse problema, que está sofrendo com essa dor, a gente pode seguir sim para um processo, um projeto de pesquisa. Então é assim que a gente está tratando hoje lá. Dentro das squads a gente tem a figura do UX e ele faz pesquisa também. A gente não entra para pesquisa por exemplo, de feature, de validação de feature, de priorização de feature. Isso aí é responsabilidade do UX da squad. A gente só vai entrar quando é para aprofundar, e quando a pessoa não sabe nem o problema, né? Ele já quer uma pesquisa, ele quer um ferramental, mas ele não sabe exatamente o que ele quer descobrir. Então a pesquisa eu acho que não dá origem só a um problema, dá origem também ao que a gente quer aprender. Então ela é um aprendizado, é quase que uma trilha. Quando a gente escolhe as técnicas, a gente a saída dessas técnicas que a gente escolhe para a pesquisa são os aprendizados que a gente quer realmente ter com esse produto, com essa jornada, com esse problema. Então acho que é mais ou menos isso o meu dia a dia num banco. E não sei se atingiu os 10 minutos, mas eu acho que é só. Você tem mais 2 minutos. Cara, então... Tá pronto. Beber um pouco de água aqui, né? Então tá ótimo.